Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais um vídeo falando um pouquinho sobre Espiritismo, Kardec e Jesus. Hoje sou Tiago Calegari, faço parte do Centro Espírita Amigos da Luz de Analândia, interior paulista. E hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre aquilo que eu considero a atividade mais importante de uma casa espírita. Você sabe me dizer qual que é? Aquela que eu, pelo menos, sempre digo que é a mais importante. É a evangelização infantil. Tiago, por quê? Por que tamanha importância você dá para a evangelização infantil? Como diz o ditado, se educarmos as crianças de hoje, não puniremos os adultos de amanhã. Mas e as reuniões mediúnicas não são importantes? São importantes sim. Mas vejamos se as crianças forem inseridas na luz da doutrina, do amor, da caridade que Jesus nos ensinou, com o alicerce ali pra gente do Espiritismo. Mas eu estou falando de Espiritismo, mas serve para qualquer religião, tá? Uma atividade infantil religiosa. Vocês concordam comigo que aquela criança estará preparada para enfrentar as dificuldades, os problemas da existência corpórea, do dia a dia, na fase enquanto estiver jovem e adulta, não dando margem para possíveis e futuras obsessões. Dessa maneira, não precisará ser socorrida, nem no atendimento fraterno da casa e nem numa reunião mediúnica de desobsessão, por exemplo. Então, as crianças são, sem sombra de dúvida, o futuro do nosso mundo, para que ele possa ser transformado de uma vez por todas em mundo de regeneração, para que saiamos desse mundo de provas e expiações. Mas infelizmente o que nós temos visto pelo Brasil afora é que os pais têm renegado essa importante atividade para o seu filho, porque muitas vezes a evangelização infantil ocorre aos finais de semana, possivelmente no horário matutino da manhã. E muitos pais acabam deixando isso de lado, não levando os filhos para a casa espírita ou para qualquer outra entidade religiosa, para que tenha ali uma introdução à doutrina de Jesus e do Espiritismo, como é o nosso caso. Outro ponto relevante, durante a evangelização infantil, muitas mães desencarnadas, muitos pais desencarnados estão presentes na evangelização infantil para aprender, junto com a equipe de encarnados e de desencarnados, o valor da paternidade, o valor da maternidade. Valor esse que possivelmente na existência passada não deram valor, perdendo a grande oportunidade de crescimento pessoal, espiritual e principalmente deixando de contribuir, de ajudar, de orientar aquele espírito que estava sobre a sua tutela enquanto encarnados. Então, muitos são os pais que estão frequentes na reunião de evangelização infantil para juntos aprenderem com aquelas crianças. E não é à toa que Jesus disse: vinde a mim as criancinhas. Porque pela sua inocência, pelas suas perguntas, pelo seu anseio de descobrir o mundo, nos faz abrir ali a verdadeira humildade, tirando inclusive as máscaras da falsidade da sociedade. Eu tenho uma filha de 3 anos e ela tem sempre feito alguns questionamentos a respeito. Permitam-me a alusão pessoal, outro dia ela me perguntou por que, aquela fase dos porquês, por que que havia chovido naquele dia.
E eu respondi porque as plantinhas estavam morrendo, estavam com sede, né? E pediram água para o Papai do Céu, e Papai do Céu trouxe a chuva para as plantas. E ela respondeu para mim, mas as plantinhas não têm boca, como é que elas perguntam e falam isso para o Papai do Céu? As perguntas dela começaram a ficar mais complicadas para as minhas respostas. E eu, naquele momento, eu respondi que Papai do Céu estava em todo lugar, porque Ele ama a todos nós, inclusive nos nossos corações. E Ele sabia tudo o que a gente precisava para aquele momento. Naquela hora, aquilo satisfez ela. E depois ela levou isso para a reunião de evangelização infantil, a qual ela estava naquele momento fazendo parte. Né? Então, levando para outras crianças um conhecimento com a visão dela, com a visão inocente, humilde, serena e verdadeira de uma criança de 3 anos. Então, que nas casas espíritas possam ter essa atividade, possam ter os voluntários, que possam ofertar essa atividade. Para quem quer iniciar, o site da Federação Espírita Brasileira é repleta de material, inclusive abriu aí uma inscrição para curso à distância sobre evangelização infantil. Você pode também entrar em contato com a USE regional da sua cidade, para que seja feita ali uma corrente, uma cooperação entre as casas espíritas para que haja troca de experiências. Porque, como eu disse, é a atividade mais importante de uma casa espírita. Tá bom? Agradeço a atenção, fica com o meu fraternal abraço, que você possa ter um excelente dia. Perguntas, sugestões, opiniões, críticas, é só escrever aqui embaixo nos comentários. Lá na minha página do Facebook, Tiago Calegari, ou na página do Facebook do Centro Espírita Amigos da Luz. A gente se vê aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!